see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Fábio Viana. Ele é formado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, com pós-graduação em Assessoria de Comunicação pela Universidade de Fortaleza, mestrado em Comunicação e Organização pela Universidade La Sapienza de Roma, sob orientação do sociólogo Domenico Di Masi, e MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Ainda na Itália, atuou como consultor do trade marketing na televisão estatal italiana RAI. Também produziu um vídeo paródia de um spot viral da Dove com a defesa do mestrado, em que acabou sendo eleito o melhor da semana pela MTV italiana. Possui 10 anos de experiência em comunicação empresarial e atualmente trabalha como consultor de marketing não convencional. Eu agradeço muitíssimo, Fábio, a tua participação aqui no programa Destaque. Sempre a gente começa esse programa querendo saber um pouco da vida da pessoa, do convidado. E como é que um garoto entrou, né, nessa onda de comunicação? Por que você escolheu comunicação e para estudar e seguir nesse caminho pela sua vida? Antes de tudo, eu agradeço essa oportunidade, o espaço aqui também. Na verdade, eu comecei estudando informática industrial na escola técnica. E era na época do boom de informática, por volta de 94, 95. E a minha família dizia, vai fazer informática porque é o que dá dinheiro. É quando ainda existia o 286, 386, nem existia Pentium. Só que na hora de eu fazer a inscrição para o vestibular, eu disse, o que é que eu quero da minha vida? Eu quero comunicar, eu acho que eu nasci para isso. Então, foi quando eu fechei os olhos e eu disse, seja o que Deus quiser. Isso em 1998 ou 99. Daí que, desde então, eu tenho só estudado e trabalhado com comunicação. Mas como foi a sua entrada, por exemplo, no mundo da internet? Da internet, quando você teve o primeiro contato com a internet? Então, acho que justamente por esse fato de eu ter começado estudando informática, então acompanhei a informática logo no princípio, essa coisa quando tinha poucos acessos. Eu lembro que para ter internet aqui em Fortaleza só tinha um servidor, a gente tinha que discar para o servidor da UFC. E daí na época a gente tinha o Mirk, que era um bate-papo, que era com código, depois veio o ICQ. Então, assim, eu acompanhei toda essa evolução e eu vi que a internet ela era uma poderosa ferramenta de comunicação. Então, tanto que o que eu tento fazer hoje em dia é justamente unir essa coisa da comunicação com a informática. Então, que tem toda... Porque eu acho que a gente pode atingir mais pessoas com muito mais rapidez hoje em dia do que a gente poderia há 20 anos, por exemplo. Ou até mesmo 15, ou 10 nem tanto. Eu digo até 15 anos, o contexto é completamente diferente, né? Você, o Gilberto Guedes, sempre disse que a internet, o fim da internet ou o fim da televisão, ela teria a internet como propulsora, porque ele falava da infinita largura de banda que iria revolucionar o mundo. Você acha que o vídeo na internet vai revolucionar o mundo? E vamos poder, cada um de nós, sermos proprietários de uma TV universal? Bem, eu acho que... eu vou parafrasear, não é nem intelectual nem nada, eu vou recorrer aqui à minha infância, em 96, assim. Tinha um CD do Timbalada que dizia que cada cabeça é um mundo. Eu lembro que eu nem lembro das músicas, mas isso ficou muito lá na minha cabeça mesmo, que tinha um monte de cabeça que fala essa coisa de cada cabeça é um mundo. Daí vem para essa história, cada cabeça é um mundo. E hoje em dia, a gente com esse espaço que tem na internet, a gente de fato pode se permitir cada um a fazer a sua rede, a difundir o seu mundo. Que antigamente, cada cabeça ficava lá, isoladinha no seu lugar, entendeu? Na época eu lembro quando eu estava estudando sobre teorias de cybercultura, até de um teórico que é o Pierre Levy, ele falava muito dessa coisa do achatamento de fronteiras, dessa coisa de, por exemplo, hoje eu moro aqui em Amsterdã, morei em Amsterdã, perdão,
Mas eu consigo falar com a minha irmã que está lá na Suíça em tempo real pelo Skype, ou então falo com a minha mãe, a gente faz uma conferência de vídeo 3, que era uma coisa que não existia. E depois a gente, sabe, essa coisa do achatamento de fronteiras, que não existe mais essa coisa de fronteira. E voltando a esse assunto que você falou em relação Fábio, cada um pode fazer a sua rede? Pode sim, depende de como você quer fazer a sua rede e da sua capacidade de mobilização. Fábio, e de repente, Márcio, de repente surge essa história de mídia viral. Como é que essa mídia viral entrou na sua vida? Eu quero falar isso porque, entende, às vezes tem uma coisa absolutamente que seja coerente, uma coisa boa, uma coisa bonita, mas ela não consegue caminhar por essa mídia viral. Aí, de repente, um rapaz aí faz uma música absolutamente ridícula, né, do meu ponto de vista, né, mas o cara tem 270 milhões de acesso, né, no Brasil, né? E para se atingir uma mídia viral com esse porte, precisa fazer uma coisa engraçada, ou você pode criar uma outra coisa que não seja engraçada e se transformar numa mídia viral? Bem, primeiro, são duas coisas que a gente tem que observar bem quando a gente trata primeiro dessa coisa do que é o viral, né? Muita gente olha, todo mundo está falando de o que é um vídeo viral, esses memes, você deu o exemplo aí, tem um cantor, inclusive, ele bateu, inclusive, artistas como Madonna, como Shakira. A primeira coisa é tem que olhar muito quais Mas pode falar o nome dele. Não, eu não me... Bem, assim, eu não tenho nada contra nem a favor, mas o Michel Teló, creio que é o nome dele, eu nem sabia quem era porque eu moro fora, então eu descobri pela internet por causa do vídeo dele de Aí Se Eu Te Pego. Quando eu vi, tá com 270 milhões de visualizações. Uma letra lindíssima, né? Uma poesia perfeita, né? Na verdade eu não entro nem no mérito da poesia, nem da letra, porque gosto, assim, eu sou fã da Madonna e tem muita gente que diz que é uma coisa de M censurado, assim. E daí que se agrada ao povo. Agora eu acho que no caso do Michel Teló, e voltando para essa coisa do marketing viral, o que acontece? Existem muitas teorias do que é aquilo que faz a coisa ser o viral, né? No marketing, no princípio básico de marketing, aquela coisa da propaganda antiga, o que é que eles olhavam muito? Eles olhavam muito para o elemento pet, animal, baby, criança, olhavam para o elemento bizarro e olhavam para o elemento sexo. E se a gente vê hoje em dia no que tem no YouTube, que é mais acessado, ele tem com certeza um desses 4 elementos incluído. E também a gente pode se sobressair com o quê? Com criatividade. E essa criatividade a gente pode usar a favor ou contra. Por outro lado, se uma coisa ela não chega a ser nem bizarra, se ela não chega a ter associação com sexo, se essa coisa ela também não chega a ter uso de criança ou de animais, o que é que ela pode ter? Ela pode ter uma mobilização na rede muito grande, que eu acho que foi justamente isso que aconteceu com o Michel Teló. Teve aquele grupinho, ou um grupo grande de fãs deles, que ficaram passando vídeo para aqueles amigos que moravam no exterior e foi passando. Daí que vem o termo de marketing viral. É encontrar as pessoas certas que conseguem fazer essa coisa da exponencialidade, que é difundir tão rápido com a mesma desgraça, com o mesmo efeito devastador de um vírus. Quando tem um câncer, quando ele entra na fase de metástase, isso pode acontecer de uma forma tão rápida que quando você vê o corpo já está completamente consumido. Da mesma forma com o marketing viral. Teve o caso recente que foi daquela Luísa, que a menina só foi mencionada. No final das contas, ela só tinha sido mencionada no comercial, depois virou pauta do Jornal Nacional, do Jornal Hoje. Todos os jornais brasileiros. Então, assim... E o que é que tinha? Eu diria que isso se enquadraria dentro do bizarro, entendeu? Assim, com certeza. Porque foi uma coisa tão... Perdão pelo termo que eu ia dizer, Anuja. Foi uma coisa tão atípica que as pessoas se apropriaram daquilo e chegaram, então, sabe, não sei se era falta de assunto ou então a sociedade estava tão incrédula que aquilo podia gerar uma notícia. E daí foi passando por um para o outro, começou com o Twitter, essa coisa aí pelo YouTube, que são as mídias sociais bem fortes hoje em dia, e virou no que virou. Agora teve muito porque, no caso da Luísa, porque caiu nas mãos de pessoas alfa. Blogueiros famosos, apresentadores que se engraçaram em virar aquela coisa tão bizarra, e daí retuitaram ou repassaram e não pensavam que ia ter toda essa repercussão. Uma pessoa que tem 200 mil, 500 mil, 1 milhão de seguidores, se retuita uma coisa dessa, os seguidores acabam, que coisa engraçada, retuita e vem essa coisa da viralidade. Então tem muito isso, os elementos e também quem vai estar difundindo a mensagem. Mas uma mensagem corporativa, por exemplo, como a empresa, como a publicidade e propaganda, como o marketing pode se apropriar deste novo meio, né? E para mostrar
o seu produto, a sua empresa, de que forma eu posso caminhar por isso aí? Eu trabalho ainda muito com comunicação empresarial. E hoje em dia todo mundo, as empresas chegam com as propostas, quando eu estou atuando como consultor de comunicação, Fábio, eu quero que a nossa empresa seja incluída nas mídias sociais. Daí eu digo, pessoal, vocês acham que isso realmente é importante, que isso é válido, que isso atinge a missão e os objetivos da empresa? Porque eu acho que a primeira coisa que tem que ser trabalhada, principalmente no contexto empresarial, é a comunicação em si. É falar bem com o empregado, falar bem com... Depois essa coisa da mídia social também tem que ter muita maturidade e saber muito dar cara a tapa. Porque a partir do momento que uma empresa se joga nas mídias sociais, ela pode ter um caminho sem volta. E isso eu não falo só para pequena empresa. Por exemplo, teve um caso recente, eu escrevi numa coluna há um ano, que foi da Nestlé. A Nestlé ela faz o Kit Kat, que é um chocolate muito famoso lá na Europa, e o Kit Kat ele é produzido com o óleo de uma palma, babaçu, eu creio, alguma coisa assim. E daí que para produzir o Kit Kat, as palmeiras estavam sendo, como se diz, estavam sendo dizimadas, estavam destruindo as florestas para poder extrair o óleo e fazer o Kit Kat. Então que o Greenpeace, que é um grupo que foi fundado lá na Holanda, muito de defesa do meio ambiente, eles fizeram um vídeo viral, proposital, super ofensivo contra a Nestlé. Você vê um cara no escritório, ele começa a comer o Kit Kat, de repente, quando ele quebra um pedacinho de chocolate, escorre sangue da boca dele com o dedo do orangotango. Então, assim, esse vídeo ele chocou muitas pessoas, assim, muita gente deixou de comer o Kit Kat porque pensou que estava comendo orangotango, ou então ficaram aquela coisa, estou com peso na consciência, estou comendo um chocolate de uma empresa que está desmatando florestas. E daí que a Nestlé, pelo Facebook e pelas mídias sociais, estava respondendo às críticas, porque as pessoas nas mídias sociais pegam pesado, você está destruindo o mundo. E eles ou estavam apagando os comentários, ou estavam respondendo da forma mais agressiva possível. Tanto que na época justificaram, teve até uma brincadeira que dizia que quem estava respondendo era o estagiário. Isso, principalmente na Europa, manchou muito a imagem da Nestlé. A mensagem que eu digo, principalmente para essa coisa de empresa, é que você tem que parar, pensar, respirar e saber como você vai lidar. Porque as pessoas nunca têm noção do impacto que é a mídia social. Hoje em dia, por exemplo, eu estou com um projeto que é para conhecer... Pois é, eu queria que você falasse um pouco dessa sua ideia de querer conhecer a Madonna. Que ideia é essa? Que projeto é esse? Então, muita gente, eu estou com um projeto para conhecer a Madonna. Eu lancei no dia 31 de março um site que se chama... Vai entrar aí na legenda, mas eu faço questão de escrever aqui. iwillmeetmadonna.com. Então o site ele é todo em inglês, ele é iwillmeetmadonna.com. iwillmeetmadonna.com. Eu fiz o site em inglês porque eu acredito muito no poder das mídias sociais, eu acredito muito que pode chegar aos ouvidos da Madonna e ele está todo escrito em inglês porque é para a Madonna ler. Claro. E para as pessoas que eu estou pedindo apoio lá, toda a rede de contatos da Madonna para poder entrar em contato. Na verdade, esse projeto, eu diria que está sendo um dos projetos da minha vida que eu estou mais dando a cara a tapa. Eu estava em outro programa de TV, a apresentadora me perguntou, Fábio, como é que você tem coragem de pagar esse mico? Eu digo, eu não creio que eu estou pagando mico. E outra coisa, pela minha natureza, que eu sou jornalista, eu acho que a gente já não tem vergonha na cara no bom sentido. E daí que eu estou sendo cobaia porque eu estou me expondo, a minha família, principalmente a minha família, está me reprimindo muito porque diz que eu estou acabando com a carreira que eu construí em 10 anos. Mas eu não estou nem aí, porque eu moro lá em Amsterdã, quem me conhece como profissional sabe da qualidade do meu serviço, isso é um projeto pessoal. E também ele é um projeto que tem um embasamento. Sabe, eu passei 2 anos estudando lá na Itália, já fiz artigo falando do poder do marketing viral, Eu estudei casos que de fato funcionaram. E por quê? Por que não juntar isso, o estudo, com a paixão que eu tenho? Sou fã da Madonna desde de 1985, quando eu tinha 5 anos de idade ainda. E daí, como é que eu ia poder atingir a Madonna há 15 anos? Nunca. Escrevendo carta, mandando correio, como é que eu ia?
Hoje em dia já tem gente no Japão, já tem gente na Índia, já tem gente na China que está vendo meus vídeos. Entendeu? Assim, essa coisa que eu estava falando antes do achatamento de fronteira, e eu levantando aqui, willmeetmadonna.com. Então, esse projeto, na verdade, toda semana eu estou me utilizando muito desses elementos do viral que eu acabei de elencar aqui. Eu uso o bizarro, eu uso o inusitado, eu uso... criança eu não cheguei a usar porque tem um problema aí de direito de imagem. Assim, eu fiz um vídeo no aniversário de 1 ano do meu sobrinho, só que a minha irmã me barrou porque disse que os pais iam todos processar. E não tinha nada demais, mas é a imagem de uma criança, né? Mas eu usei um vídeo com a minha gata, com a minha Aura, que inclusive que ela é a primeira gata drag queen. E é um gato completamente tranquilo, tanto que no último vídeo que eu fiz, assim, muitas pessoas me mandaram mensagens ofensivas dizendo que eu tinha dado o pau da gata, pô. E daí eu me vi forçado, eu vou postar essa semana aí no making off para dizer que a gata, para mostrar que a gata é uma gata que é relaxada e que gosta de música da Madonna. E fica Você fez uma no parque de diversão, fez outra no interior de um ônibus, não fez? Isso, eu já fiz até agora uns 10 vídeos, só que foram publicados somente 5, porque eu também tenho que ficar acumulando, porque Deus sabe quando é que eu vou encontrar a Madonna, então vai produzindo vídeo, vai produzindo vídeo. A ideia é uma vez por semana. O primeiro foi numa montanha-russa, no parque de diversões no sul da Holanda, que eu estava lá a lazer e veio essa ideia. O segundo, eu me vesti de jogador de futebol americano e cantei a música nova dela dentro do ônibus. Teve o motorista disse que ia me prender, o pessoal reagiu de uma forma muito negativa, tanto que é o vídeo mais curto. O terceiro, eu pedi a comissária de bordo da TAP e a comissária gravou o vídeo e foi dentro de um avião. E eu falei até o nome da... Tem que cortar aqui. Não tem problema não. E daí que o quarto vídeo foi aqui em Fortaleza, na Avenida Dom Luiz. E daí eu tava... Aquele que está no meio da rua, foi aqui? Eu parei a Dom Luiz porque eu estava saindo da festa da Madonna. Aí eu fiquei sentado na calçada esperando uma amiga minha. E eu levantando aqui, mostrando o nome do site. Vai ter legenda, né? Vai bater o branco aqui. Daí que eu vi um grupo de fãs com cartazes da Madonna e eu disse, pessoal, estou com um projeto para conhecer a Madonna, vamos ficar aqui no Sinal Vermelho e vamos gravar um clipe. Eles toparam e hoje em dia... O vídeo já está virando um viral, já está em menos de 2 semanas, 10 dias, já está com quase 6 mil acessos. Pois é, quando é que um vídeo vira viral? Bem, tem muita gente que define escala, que diz que começa realmente a ser um viral quando passa de 10 mil. Outros dizem quando passa de 100 mil. Outros dizem quando passa de 500 mil e de 100 mil. Eu acho que dentro do alcance do seu projeto, dependendo do que é, por exemplo, vamos dar o caso, por exemplo, da Faculdade Gama Filho. Aqui é a FGF. Perdão, da FGF. Então, FGF, Faculdade Grande Fortaleza. Faculdade Grande Fortaleza. Isso. Mas você pode cortar, não pode? Não, pode continuar. Ah, tranquilo. E daí que, no caso da Faculdade Grande Fortaleza, vou voltar então. Certo. No caso da Faculdade Grande Fortaleza, o que é que acontece? Se quiser projetar como excelência em educação no Brasil, qual será o alcance? Quantas pessoas você quer? Você quer mostrar todo o potencial criativo dos seus alunos? Com certeza, se um vídeo tiver mais de 15 mil, mais de 25, mais de 50, vamos colocar 50 mil, ele já é um viral e a faculdade já vai estar na boca do povo, com produto de qualidade. Pronto, esse programa, por exemplo, a gente tem um portal no youtube.com/FGFIES, todos os programas produzidos aqui, a gente coloca lá no YouTube. Como é que um programa como esse, um bate-papo aqui, como é que a gente poderia transformar um programa desse num viral? Bem, a primeira coisa é... Eu acho que de repente fazendo coisas, trazendo aquela coisa da criatividade, entendeu? E a forma como chegar nas pessoas certas, pedir aos alunos também para vestir a camisa da faculdade e mostrar, pô, olha aqui, mostra para o pai, eu estou produzindo isso aqui. Daí o pai, é aquela coisa do marketing mais antigo, que é o boca a boca. Fala, olha aqui para toda a família o que é que meu filho está produzindo. A família tem um amigo. Eu acredito ainda muito no princípio básico da comunicação, que a gente chama de o boca a boca positivo, né? Esse aqui é o marketing positivo mesmo, porque não existe comunicação mais eficaz do que a antiga e a tão famosa Rádio Peão, né? Pois é, aqui, por exemplo, eu gravei um vídeo, uma videoaula sobre filosofia do direito e coloquei lá no YouTube despretensiosamente, e hoje é o vídeo daqui da Faculdade Integrada Grande Fortaleza, mais assistido, sem ninguém fazer nenhum tipo de divulgação. E é uma aula, na realidade é uma aula, né? A gente gravou aqui no estúdio, realmente a gente tem determinados recursos técnicos para fazer uma aula diferente.
e já foi recomendado, inclusive, por várias universidades de vários lugares do mundo, inclusive, para assistir a aula sobre filosofia do direito. Isso é um caminho para uma empresa, eu estou falando desse especificamente nosso aqui, mas qualquer uma empresa pode fazer um trabalho nesse sentido e fazer com que ele indique ou não. Por exemplo, a nossa chamada que eu te mostrei hoje ali do filme da sedição de Juazeiro, e a gente colocou a semana passada, tem 600 acessos, mas eu queria que aquela chamada tivesse 100 mil acessos, por exemplo, né? Tem algum mecanismo que eu posso enviar para as pessoas, para elas assistirem, ouvir a chamada, etc e tal, ou não? Bem, hoje em dia, com certeza a faculdade já tem a sua página no Facebook, já tem o seu canal no Twitter. E daí como eu te disse, saber contatar muitas pessoas que você acha que seriam os maiores difusores, principalmente hoje em dia é blog. Um blog de cinema. Qual o blog de cinema que é o mais acessado do Brasil? Qual o blog de cinema que é mais acessado do Ceará? Muitos sites, eles se mascaram. Ah, não, a gente é um site, não, mas é blog, é a mesma estrutura de blog. É tipo diário, tá todo dia contando uma história. Por que não? Convida uma pessoa dessa do blog para ver a produção. Quando isso chama a atenção, se consegue capturar essas pessoas, elas colocam lá no blog, um blog que já tem 5, 10 mil visualizações por dia, ou bem mais do que isso. Então as pessoas vão ver e daí outros blogs vão começar a ver. Chega um jornalista que vê, chega um formador de opinião que vê. É muito aquela coisa também do viral, é muita coisa da oportunidade. Se você não tem oportunidade, você tem que agarrar a oportunidade. Que é, por exemplo, o que eu estou tentando fazer com o meu projeto da Madonna. Assim. Sim, é uma coisa que não é uma obsessão, eu digo que eu estou sendo um laboratório de mim mesmo. E como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Na verdade, primeiro, eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, talvez eu possa capitalizar depois. Na verdade, isso de fato, eu estou unindo paixão com comunicação. Sabe, muita gente pode dizer que é hipocrisia, mas eu já cheguei a uma idade, apesar de eu ser relativamente novo, eu tenho 31 anos, que se vocês perguntassem, Fábio, se você morresse amanhã, você morreria feliz? Eu morreria feliz. Só não morreria mais feliz se eu não tivesse conhecido a Madonna. Mas eu sou já uma pessoa realizada pessoalmente. Eu acho que todo o estudo que eu tive, eu poderia estar ganhando mais dinheiro, mas eu também já parei para pensar, não é isso que eu quero. Essa coisa de capitalizar da Madonna, eu também queria mostrar uma coisa muito do brasileiro, que a gente aprendeu muito, que é a lei do impossível. Para o brasileiro, nada é impossível. A gente é um povo sofredor, que a gente tem fé, que nada é impossível. Minha mãe sempre me educou dessa forma. Hoje em dia é uma das que me reprime mais que esse projeto da Madonna. Mas quem mandou me educar com essa coisa? Persiga os seus sonhos. Pode ser clichê, pode ser música de Xuxa, Lua de Cristal, whatever, o que quer que seja. Mas quando é que você vai conhecer a Madonna? Eu acho que Tem prazo? Não, eu acho que eu conheço a Madonna esse ano. Até porque eu estou indo para 6 shows dela e desses 6 eu estou indo para 3 em lugar VIP. Se aquela mulher não me vê com a camisa enorme escrita willmeetmadonna.com e eu também já estou tentando contatar o pessoal do casting dela. Mas é o pessoal da produção. O pessoal da produção, perdão. Estou tentando entrar em contato. Creio que já tem site já. Tem um site que é dos Estados Unidos. Ele é especialista em promover encontro com celebridades. Eles estão me retweetando, se chama I Wanna Meet. Então já fizeram matéria. Tem um site brasileiro na Holanda, que são brasileiros na Holanda. Eu fui a capa da revista digital deles que está saindo hoje. Então, assim... na Itália, eu estou pedindo ajuda a todos os meus amigos italianos, a jornalistas, eu estou pedindo ajuda dos fãs de todo mundo. Então, assim, na verdade é um projeto pessoal, assim, que eu quero conhecer a Madonna, até para provar de que, hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo é alcançável, é só você fazer da maneira certa. Em momento algum, eu não sou aquele tipo de fã, o obsessivo, que eles chamam do stalker. Eu não vou ficar, tipo, acampado em frente à casa da Madonna para assediar. Tipo, já fui em Nova York, passei perto da casa dela, tá, se ela estivesse lá, pô, era capaz de eu tirar uma foto, mas não fiquei, eu fui curtir minha viagem. Quando eu estive em Londres também, não, em momento algum quis acampar, fui curtir o show dela não, porque eu nunca assisti um show dela. Só vi uma participação num concerto. E o site oficial dela, tu postou alguma coisa? No site oficial eu faço parte do fã-clube da Madonna e toda semana quando eu posto um vídeo, eu tenho um fórum só para os fãs e daí que eu posto. Então eu estou tendo muitas opiniões divididas. Tem muito fã que diz, se eu sou um fã e eu também quero conhecer a Madonna, por que eu vou lhe ajudar? Eu disse, já que você não está com nenhuma ideia para conhecê-la, então ajude aquele que quer conhecer. Tipo, ou então alguns dizem, eu digo, pessoal, só estou querendo ser feliz. E eu peguei o mote do novo CD da Madonna para poder fazer essa campanha.
O nome do CD novo é MDNA, que ela faz uma analogia ao MDMA, que é o nome em que o êxtase, pelo qual o êxtase é conhecido. Então ela quer dizer que o CD dela é como uma droga que traz êxtase, que traz alegria. E eu, para fazer loucura, eu não preciso de droga. A mensagem é que eu trago alegria pelo fato de eu ser brasileiro, porque eu gosto da música da Madonna, independente ou não, é uma coisa que me traz alegria. E eu me permito de fazer loucuras, assim, segundo... Não, essa coisa de dizer o que é louco ou o que não é louco, ele é muito... muito relativo. É muito relativo, assim, porque você vê aquela coisa de Galilei, entendeu? Quando foi contra todas as teorias do heliocentrismo, foi, inclusive teve que voltar atrás, porque senão ele seria queimado vivo na fogueira e tudo isso. E é isso, assim, que... Pois é, o Fábio Viana, infelizmente o nosso tempo aqui está chegando ao fim e você tem 1 minuto para as considerações finais aqui no programa Destaque, para deixar a sua mensagem. Eu queria deixar, eu já fiz isso em outro programa, só que aqui eu gostaria de fazer de uma forma diferente, se você me permite. Com certeza. E... eu queria pedir ajuda aos meus amigos argentinos para conhecer a Madonna. Então, agora eu vou colocar aqui uma música da Argentina. Ah, meu Deus, ainda bem que não é ao vivo, né? Pois é a tecnologia que está demorando aí, né? Pronto, então agora eu vou sentar. Tá Tranquilo. Aí eu vou só dar a mensagem, aí eu pego e falo. Tranquilo. Bem, eu gostaria também de deixar a minha mensagem aqui para Madonna. E eu quero deixar essa mensagem principalmente para os fãs argentinos. Todo mundo fala que tem uma rivalidade entre Brasil e Argentina, eu não acredito nessa rivalidade. Eu acho que os fãs argentinos também podem me ajudar. Eu quero, ahora eu pergunto a todos os meus amigos argentinos uma ajuda para poder conhecer Madonna. E por isso eu vou cantar, solamente por um pouquinho, Don't Cry For Me, Argentina. Não llores por mim, Argentina. Tá bom? E vou aqui com o nosso amigo... Opa! Tem alguma coisa? Não, porque fica... Pode não? Pode tirar? Não. Ele pode tirar. It won't be easy. You think it's strange when I try to explain how I feel. That I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you'll see, it's the girl you once knew, although she's dressed up to the night, at 6s and 7s with you. I had to let it happen, I had to change, couldn't stay all my life down until... Se você quiser pode levantar também. Out of the window, staying out of the sun. Só para terminar. So I chose free. Opa, desculpa. Looking around, trying everything new, but nothing stopped me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mere existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Ok. Muitas graças, né? Rapaz, como é? Eu quero agradecer muitíssimo aqui a presença do Fábio Viana, aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outro assunto, e destaque aqui e pela FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.